Vamos lá então, mais uma live, mais um pouco de compartilhamento de informação. Hoje nós vamos estar falando da influência dos pais na vida dos filhos. E dentro dessa influência, a gente pode pensar aqui que nós temos o processo positivo e nós temos também o processo negativo. Vamos ligar aqui a música. Ok, vamos lá então, vamos dar continuidade. Vamos aos poucos, para ninguém ficar com muita informação aí, até porque é um processo delicado. Porque quando a gente fala da influência dos pais, nós não estamos falando só dos pequenos filhos. Eu posso falar da minha vida e da influência dos meus pais na minha vida. E muitas vezes, quando a gente fala da influência dos pais, dependendo da sua percepção, você olha pelo positivo. Dependendo da sua percepção, você olha pelo negativo. Qual é a influência real de um pai e de uma mãe na vida de um filho? Então aqui cabe a história dos pequenos, mas lembrando que nós já fomos pequenos um dia e que inclusive os nossos pais já foram pequenos também. Nossos pais também já foram influenciados pelos pais deles, ou seja, pelos nossos avós. Dentro de todo esse processo, muitas vezes nós ignoramos o processo. Que todo processo tem um começo. E o começo nosso, se a gente for puxar através da sistêmica, você vai lá atrás, onde os nossos pais foram filhos dos nossos avós foram filhos dos nossos bisavós, e aí nós vamos longe dentro dessa história. Mas nós precisamos, de certa forma, entender que todos nós temos o que nós chamamos de pré-programante. Então, o que vem a ser um pré-programante? O exemplo que eu gosto de dar para as pessoas, tá? Eu procuro ser o mais simplista possível, de uma forma que todos possam captar essa informação. Então, imagina nesse momento que eu faço um convite para você, para a gente fazer uma viagem. E aí, quando eu falo de fazer a viagem, você olha para mim e diz assim, Cláudio, para onde? Aí eu falo, vamos para Disney, sei lá. E aí você diz, preciso falar com a minha esposa, preciso falar com meu pai e minha mãe, preciso falar com o meu patrão, sei lá, você precisa falar com alguém. Então, quando você recebe uma proposta, ou seja, quando você entra numa possibilidade, nós estamos chamando isso de pré-programante, ou seja, todos nós viemos de uma possibilidade. Qual era a possibilidade da nossa vida quando os nossos pais existiam, mas nós não existíamos? Então aqui nós chamamos de pré-programante. E dentro desse pré-programante a gente precisa entender que nós trazemos sim toda a parte genética, tá? Nós trazemos sim toda a parte não só genética física, mas emocional e todas as percepções dos nossos ancestrais. E aí quando você for querer um pouco mais dessa informação, as próprias constelações familiares mostram isso e também a psicogenealogia, que eu acho fantástico, tá? Então aqui nós temos várias possibilidades de você buscar um pouco isso para você entender a influência dos seus pais. Se eu quiser um pouco mais longe nessa informação, você vai conseguir entender o porquê da sua data de nascimento, tá? E aqui nós podemos falar de numerologia, nós podemos falar aqui de astrologia. Vamos deixar isso um pouco mais para o final, ok? Lembrando que eu vou procurar dar informações que eu trabalho dentro do meu consultório, que eu vejo no dia a dia, que fazem sentido. Porque não adianta você dar informação para as pessoas que pegam a informação e não sabem nem o que fazer com isso. E em vez de aproveitar essa informação, fica mais pesada a informação. Então o que a gente tem que fazer é dar informação que faça a pessoa ter mais resultado. Tá legal? A gente tem que pensar, na verdade, em levar essa pessoa para uma autoliderança na vida. Uma coisa que eu queria pedir para vocês, porque é uma coisa que faz parte do meu trabalho, tá? E eu falo muito isso para as pessoas, sempre que você puder colocar um comentário na live, colocar um comentário, tá, debaixo do vídeo, quando você assiste já gravado, quando você puder dar um like, quando você puder mandar um coraçãozinho, qualquer coisa, isso ajuda muito
a aparecer isso para as pessoas, porque eu percebi, não vou citar nomes aqui, né, que o programa em si, ele não entrega os números como ele precisa. Então, para que isso possa aparecer para mais pessoas, se você puder apertar aí o coraçãozinho, se você puder fazer comentário, tá? Qualquer tipo de comentário que você tenha quando a gente estiver comentando aqui as coisas, por favor, faça isso. Então, quando a gente fala de pré-programante, nós estamos dizendo o que exatamente? Nós estamos falando da sua história de vida. Você conhece a sua história de vida? Porque para você saber a influência do seu pai e da sua mãe na sua vida, seria mega interessante você conhecer, pelo menos, uma parte da sua vida. Saber como era a vida dos seus pais antes de você nascer. Isso é super importante para moldar a sua energia, a sua comunicação, a sua personalidade e tantas outras coisas. Então, quando a gente está falando do pré-programante, entenda que isso determina muitas coisas na sua vida. E quando eu chego para você e falo, vamos viajar, o seu cérebro inconsciente vai usar a informação, possivelmente do pré-consciente, pré-inconsciente, pré-programante dos pais. Ok? Então, se os seus pais eram inseguros nessa época, possivelmente quando eu digo para você, ei, vamos viajar, pode ser que isso gere para você uma insegurança. Se os seus pais sofriam dentro da aceitação, de repente, de um avô que não queria um pai ou não queria uma mãe, porque daí nós temos vários tipos de informação aí, pode ser que você entre nessa informação. Porque a gente precisa sempre lembrar que o nosso inconsciente é maior, mais desenvolvido, mais rápido do que o consciente, ok? Isso, gente, é neurociência, não discuto, tá? Simplesmente compartilho informação, até porque é uma live. Quando a gente dá curso, quando a gente debate mais isso para dar base, para dar estrutura no que eu estou falando, ok? Então, quando a gente fala do pré-programante, papai e mamãe, um certo dia, programado ou não, mais uma informação, então, para você registrar dentro da sua história familiar e dentro da influência dos seus pais, papai e mamãe tiveram uma relação e geraram, através de espermatozoide e óvulo, ou seja, da espermatogênese e da ontogênese. Eu faço assim porque nós viemos de um programa lá de trás que vem para frente para você poder produzir, tá? Então, dentro desse processo, papai e mamãe tiveram uma relação sexual e geraram um embrião. Esse embrião era uma bolinha, que essa bolinha começa a se multiplicar e ela começa a se abrir e ela gera no final do processo gestacional um bebê. Só que a minha pergunta é, todas as pessoas falam, algumas pessoas, não vou generalizar não, muitas pessoas falam que nessa época o bebê não está aprendendo nada. Será que o bebê não está aprendendo nada? Será que a maior parte das nossas percepções não vem da nossa vida intrauterina? Os estudos mostram que sim. Então, várias vezes, quando nós vamos usar algumas técnicas que conseguem trabalhar esse período, a gente consegue falar no primeiro mês de vida, no terceiro mês de vida. E aí, tem técnicas que estudam embriologia, você consegue saber quem vem antes, ou seja, você trabalha em hierarquia. Qual órgão aparece antes de qual? Então, quando você trabalha tecido sanguíneo, quando você trabalha, tá, baço, quando você trabalha rim, quando você trabalha qualquer coisa, tem uma hierarquia a seguir. Quem vem antes de quem? E isso é muito importante para a nossa vida. Então, se naquele determinado momento onde você está criando, desenvolvendo um tecido, papai e mamãe, principalmente mamãe, tá, passam um impacto na vida que seja algo forte, você acha que isso registra ou não? Sim, e nós memorizamos isso. As nossas células têm capacidade de armazenar essas informações, tá legal? Então isso é muito importante para a gente trazer o pré-programante, para a gente trazer o processo embriológico, ou seja, gestação. Então existem técnicas que trabalham isso. Lembra que eu não defendo técnicas, eu defendo conhecimento. E dentro desse processo, então, você se desenvolve e se você teve problemas, tanto lá atrás quanto nos dias gestacionais, ótimo, você vai ter que sobreviver. Porque para a gente estar aqui hoje, de alguma forma você teve que nascer e sobreviver, meu amigo, minha amiga, você teve que sobreviver. Então isso já mostra a sua forma de se impor diante do mundo, a forma como você teve que mostrar que você queria realmente, de forma inconsciente, estar aqui no dia de hoje. Então, dentro desse processo todo, qual é a diferença agora do nascimento? Aí a gente entra na influência de um parto normal ou de uma cesariana. Eu não estou aqui para defender um nem outro, eu estou dizendo que quando você vivencia um programa positivo, vai ser tudo positivo? Nem sempre.
Quando você vivencia um programa ou um pré-programante negativo, isso vai ser negativo na sua vida? Nem sempre. Por quê? Porque quanto mais você se adapta, quanto mais o processo existe, você cresce diante dos desafios, mais você potencializa também. Então eu vou usar uma frase aqui para a gente já começar a entender algumas coisas, tá? Quem muito protege, enfraquece. Todo pai e mãe que muito protege os filhos, na verdade, estão enfraquecendo os filhos. Isso na sistêmica eu consigo mostrar de várias formas, tá? Mas lembra, aqui nós estamos compartilhando informação, eu não estou aqui para ficar trombando com ninguém, tá? Então, só tome cuidado, eu não estou dizendo aqui que você não pode dar amor, que você não pode dar carinho pro seu filho, pode sim, mas lembra que o processo de ser criado dentro de um aquário ou dentro de uma bolha, que a gente brinca, né? Está criado em uma bolha, criado com vó, isso e aquilo, isso muitas vezes mais enfraquece o filho do que propriamente fortalece. Os filhos precisam, de certa forma, ter desenvolvimento. E quando você sobrevive a situações mais difíceis, mais forte você fica. Porém, tá? Existem aqueles que têm facilidades, porque você nem sempre vai vivenciar tudo na sua vida. Que você fala assim, pô, Cláudio, agora então eu sou fraco porque todo o processo foi favorável a mim? Não, porque tem gente que aprende observando. Porque na vida não dá tempo de você aprender tudo vivenciando. Muitas coisas você vai ter que observar. Talvez você não vai conseguir fazer uma viagem para a Antártida, mas alguém pode falar para você como que é viajar para uma região dessa, diante de gelo, como que sobrevive, e automaticamente você tem o conhecimento, mas você não tem a vivência. Porém, se um dia você for para uma vivência dessa, você tem o conhecimento. Vocês entendem que aqui nós estamos falando que o pai e a mãe dão o conhecimento, mas a vida também oferece conhecimento para nós, ok? Então nós viemos, vamos recapitular, nós viemos de um pré-programante, ou seja, nós temos genética sim. Só que a grande pergunta é, o quanto que a genética influencia na nossa vida? O quanto que o ambiente influencia na nossa vida? Os estudos já mostram que quando você é um embrião, quando você está em vida fetal, 90% depende do pai e da mãe, genética, tá? 10% fica para o ambiente, ok? Dentro desse processo, tá? A gente, perdão, é o contrário, tá? Ao contrário. Vamos começar pelos adultos, que eu acabei confundindo um pouco nessa parte. Hoje, na minha vida, tá? 75% da minha vida é ambiente, 25% é genética, tá? Então, quando você está na parte do embrião, tá? Automaticamente, o que hoje é grande para mim, que é o ambiente, é pequeno na nossa vida. Então, tá certo o que eu falei, tá? 90% é genética, tá? 10% fica para o ambiente. Conforme você vai crescendo e você vai sobrevivendo, você precisa se adaptar cada vez mais ao seu ambiente, ok? Então, dentro do embrião, tudo é favorável, o ambiente está ali, quentinho, tudo bonitinho. E aí você está dependendo muito mais de todas as genéticas, de todas as células que formaram, de todo o pré-programante, lembra? Pré-programante, para ver se você vai sobreviver a esse ambiente, mas é um ambiente totalmente favorável. Está tudo muito tranquilo, muito bacana para você. E dentro desse processo, conforme você vai crescendo, tá? De 0 até 7 anos de idade, 75% fica para a genética, 25% fica para o ambiente. E aí dos 7 até os 12 anos de idade, esse número vai modificando. 65% fica para a genética, 35% fica para o ambiente. Quando você entra na sua adolescência, 50% genética, 50% ambiente. E aí, conforme você vai crescendo, chegando ali 21, 24 anos de idade, acredite, 75% da sua vida é sua responsabilidade, é o ambiente que tem influência. E automaticamente, a genética cai para 25%. Gente, não discuto, isso é ciência, tá? Isso tem todas as comprovações científicas. Então, dentro desse processo, a gente precisa entender o quê? Que nos dias atuais, dependendo da idade de uma criança, o ambiente, ele é muito menos importante do que propriamente a genética. Em um momento de doença, é muito mais importante que os pais estejam bem para que a genética tenha influência. Quando você é grande, você precisa ter um ambiente forte, e aí já não é mais a genética que manda. Então a gente precisa começar a olhar para isso. Lembrando que quando a gente também olha pela neurociência, de 0 a 3 anos de idade, uma criança começa a desenvolver um cérebro reptiliano. Então qual a influência de um pai nessa fase?
4 a 7 anos, nós desenvolvemos o cérebro límbico, que é o cérebro de trocas. O reptiliano é um cérebro de sobrevivência, é um cérebro de ação e reação, é um cérebro de adaptação. Quando você tem de 4 a 7 anos, você começa a desenvolver o cérebro límbico, que é o cérebro emocional, é o cérebro das suas trocas. Então vamos imaginar hoje, tá? Estou com 42 anos de idade, e aí de repente eu começo a ter muita irritabilidade. A primeira proposta que eu faço para as pessoas é voltar e entender a sua história. Qual a influência do meu pai e da minha mãe nesse momento? Tá? A irritabilidade eu vou desenvolver no cérebro reptiliano, de 0 a 3 anos de idade. O que aconteceu na minha vida de 0 a 3 anos de idade? Não, mas nesse momento, Cláudio, a sua irritabilidade é porque existe uma possibilidade de uma viagem e você não está sabendo lidar com isso. Ok, então eu volto, como era a vida dos meus pais antes de eu existir? Não, Cláudio, na verdade, tá? Nesse momento, a sua irritabilidade está relacionada, tá, ao desenvolvimento da viagem, como que você vai programar essa viagem. Ah, tá, então é gestacional. Vocês percebem que dependendo da fase que uma criança está, você pode usar qual a influência do pai e da mãe nesse momento, nessa idade específica. Porém, dependendo se nós estamos lidando com o adulto, você pega o sentimento e leva para qual cérebro que está sendo coordenado nesse momento. Parece algo complexo, e é, mas depois que você domina isso, se torna totalmente simplista. E aí muitas pessoas perguntam para mim, Cláudio, nossa, mas você adivinha as coisas? Eu falo, não. Eu trabalho, tá, baseado em conhecimento. E aí quando eu falo para vocês assim, qual a sua cor? Qual o seu conhecimento? Qual o seu nível de organização e de responsabilidade? É isso que eu trabalho com as pessoas e nós podemos evoluir todos os dias. Todos os dias nós devemos nos perguntar como nós estamos, o que a vida nos oferece e qual a situação que eu estou e quais os recursos que eu posso fazer. Primeira coisa que eu sempre analiso, tá? Dentro de uma criança eu olho e falo, qual é o ambiente dessa criança? É lógico que eu já fiz uma avaliação de entender, pai e mãe, como que foi a história lá atrás, como foi a gestação, foi programado, não foi, como nasceu, parto normal, cesariana, e aí eu começo a entender. Porque uma criança de parto normal, ela se impõe, ela nasce, ela faz força para nascer. Uma criança de cesariana, ela é facilitada, tiram ela lá de dentro. Uma criança, tá, dentro disso, automaticamente as pessoas estão o quê? Quando uma criança nasce pelo parto normal, ela desenvolve alguns hormônios, ela tem altas em hormônio, tá? Automaticamente ela vai ter mais dopamina, mais serotonina, mais ocitocina, que determina o vínculo, tá? Essa criança vai ter tido contato com as bactérias da vagina da mãe, porque lembra, é um lugar onde nós temos bactéria, tá? Então, dentro disso ela já nasce com todo esse contato e já busca toda essa informação. A cesariana, ela dificulta um pouco essa parte de hormônios, teoricamente ela enfraquece um pouco essa criança, tá? Automaticamente, essa criança não tem contato com essas bactérias. E aí depende muito também do parto normal cesariana. A mãe, qual era o estado da mãe de segurança? Medo ou automaticamente coragem? É isso que as pessoas precisam entender, porque as mães passam isso para os filhos. E os pais têm função de dar suporte para as mães, tá? Para a gente não tirar ninguém. Mas lembra, o filho está dentro da mãe. E aí dentro da mãe, tudo depende de como essa mãe conduz essa informação. Agora, não quer dizer também que nasceu de parto cesariana e é fraco para o resto da vida. Porque eu nasci de cesariana e eu me tornei forte. Mas eu entendi que em vários momentos eu tinha que tomar decisões, eu tinha que me impor. E eu não tomava essa decisão, mas quando eu tive esse conhecimento, eu olhei e falei, opa, é aqui. E aí a observação ou a vivência me fez entender que eu precisava tomar algumas decisões que as pessoas muitas vezes não tomam. Então, a gente precisa entender que quando a gente monta essa história da nossa vida, quando a gente olha para todo o sistema, tá? Como foi meu pré-programante, como foi minha gestação, meu nascimento, eu fui amamentado porque quando eu sugo o leite, automaticamente eu também me imponho, eu busco, eu faço força para isso. E automaticamente eu tenho que buscar esse alimento. É lógico que a mãe põe o peito ali, mas o filho tem que buscar esse alimento, ele faz força. E eu fui super amamentado. Então dentro desse processo, percebam que de um lado eu enfraqueço, do outro eu fico forte. E aí, não quer dizer também que porque você nasceu de um programa todo perfeito, parto normal, fui desejado, fui planejado, a gestação foi ótima, nasci de parto normal, fui amamentado que a vida vai ser a Disney para você, não é assim que funciona.
Nós precisamos interpretar várias situações, como foi de 0 a 3 anos de idade, como foi de 4 a 7 anos. E isso tudo tem influência dos pais, porque os pais são os grandes condutores dos filhos. E quem mais conduz os filhos também, quando você é criança? Avós? Sim, mas quando entra na escola, ali entre 3 e 6 anos de idade, depende da fase que entra, né, de gerações também, né? Dentro disso, como que os professores influenciaram na vida dos seus filhos, por conta dos pais que fizeram a escolha da escola e da metodologia de tudo que queria. Outra informação importante que eu estava esquecendo aqui, tá? É baseado também em 72 dias, em média, tá? Antes do papai e da mamãe ter relação sexual, isso a gente chama de pegada genômica, tá? Automaticamente isso já determina um monte de informação. Então, dentro dessa parte, tá? A gente precisa entender da influência do que aconteceu antes de papai e mamãe ter relação sexual. Vamos fazer números exatos, tá? Para ficar mais fácil de você raciocinar. Se você pensar que nós nascemos em 9 meses, e nós temos 72 dias antes, vamos arredondar para 90 para ficar 3 meses, tá? Se você voltar 3 meses, tá? Antes disso, é praticamente um ano. É um ano, ou seja, eu que sou do dia 19 de fevereiro, então anota aí meu aniversário, quem quiser mandar presente pode mandar, obrigado, tá pessoal? Só uma brincadeirinha para quebrar um pouco. Então dentro disso, teoricamente eu fui feito, tá? No comecinho ali de março. Se eu pegar 72, dá 18 dias, façam contas aí para ajudar, tá? Para facilitar. Automaticamente eu entro no começo de março, papai e mamãe têm relação sexual, 72 dias depois 72 dias depois dessa data, papai e mamãe têm relação sexual e automaticamente, nesse dia, tem o coito, aonde 9 meses depois vem a vida. Então, a ciência já sabe de tudo isso. Todas as pessoas que estudam crianças deveriam conhecer isso. Todas as pessoas que trabalham com crianças deveriam conhecer isso. Os pais deveriam conhecer isso. Nós deveríamos conhecer melhor a nossa história, porque daí você começa a entender qual é o vínculo que você tem com seus pais e o quanto você foi acolhido ou não. Isso te fortaleceu ou isso te enfraqueceu? Todo esse processo nós precisamos entender que vai formar o quê? Tanto a facilitação quanto as frustrações vão formar as nossas personalidades, identidade. E aí é diferente para um primeiro filho, um segundo filho, um terceiro filho. E aí você vai ter um primeiro filho alfa, que quer ser visto, você vai ter um segundo filho beta, que precisa ser sentido, e aí você vai ter um terceiro filho gama, que ele precisa ser compreendido. Então entendam que nessa ordem você precisa ter um diálogo com seu filho. Filho, papai está te vendo, mamãe está te vendo. Filho, o que você precisa ver? Estou te sentindo, o que você precisa sentir? Estou te compreendendo, o que você precisa compreender? Então dentro desse processo, quanto maior é o seu conhecimento, maior vai ser o nível da sua organização e a sua responsabilidade sobre os seus resultados. O grande fator aqui é que muitas pessoas não querem o conhecimento, porque isso vai gerar o quê? Mais responsabilidade. E as pessoas não estão agindo. E eu falo que nós devemos evoluir todos os dias. E como que você evolui todos os dias? Olhando para a sua história, agradecendo a sua história e entendendo todo o processo que nós precisamos ter para a gente poder realmente se tornar filhos fortes, ou filhos que produzem alguma coisa, ou filhos que devolvem ao mundo informação. Então, dentro desse processo, quando eu cito para vocês qual a influência dos pais diante dos filhos, lembra? Seus pais influenciaram a sua vida, e se você tem filhos, você influencia a vida dos seus filhos. Você pode fazer tudo isso de forma inconsciente ou você pode fazer de forma consciente. É lógico que quando você faz de forma consciente não vai sair tão perfeito, mas o conhecimento disso tudo me facilitou demais todo o processo, tá? Todo o processo de evolução na nossa vida. Então nós precisamos, de certa forma, ok? De sempre estar olhando para isso. E quando eu falo, parece que fala, Cláudio, mas sua vida é muito fácil. Eu falo, não vamos falar comigo, então vamos falar nesse momento de vários amigos ou de vários clientes que já sentaram aqui na cadeira da minha frente e que quando eu passo essas informações, todo mundo olha e fala, uau, nossa, e depois a vida se torna mais simples, a vida se torna mais fácil. Lembrando que todos nós vamos ter dificuldades, os filhos adoecem, os filhos têm a dificuldade sim. Isso faz parte do processo. Peraí, pessoal, tem uma mensagem aqui me atrapalhando. Isso faz parte do processo, tá?
de evolução do ser humano. E se você tirar esse processo de evolução dos seus filhos, os seus filhos nunca vão aprender a fazer algo. Eu lembro de uma coisa que me fez, que cada vez que eu estudo me faz mais sentido. Eu tinha uma dificuldade muito grande de comunicação. Eu chorava muito quando eu era criança. Minha mãe falava as coisas, meu pai falava, meus irmãos, e eu chorava. Eu não sabia me comunicar bem, eu tinha uma comunicação ineficaz. E eu era apaixonado, ainda sou, tá? Apaixonado em bolo de chocolate. Minha mãe fazia altos bolos. E aí um dia eu enchi tanto a minha mãe fazer um bolo, e a minha mãe fez o bolo. E aí a hora que ela colocou no forno, eu comecei, mãe, tá pronto? Mãe, quero ficar pronto. E minha mãe me pegou, saindo da cozinha, assim, fazer uma curvinha, tinha um degrau, minha mãe me sentou ali, minha mãe pegou uma almofada, colocou no meu colo, colocou a assadeira do bolo quente no meu colo, me deu uma colher, uma faca e um garfo e disse assim pra mim, enquanto você não comer tudo isso, você não entra mais em casa. E fechou a porta no fundo. É lógico que ali ela estava me dando uma lição. E eu chorava. E aí tem muitas pessoas que talvez pensem, credo, que mãe ruim, que história é essa? Como é que uma mãe faz um negócio desse? Você podia se queimar com a assadeira. Eu tinha idade para isso. O que minha mãe fez? Ela estava me dando uma lição sobre esperar. Na outra vez que eu pedi bolo, a minha mãe disse, separa todos os ingredientes para mim. E aí eu separei ovo, separei farinha, Nescau, tudo que eu precisava. E depois, quando eu pedi novamente, minha mãe disse assim, agora deixa tudo em cima da pia pronto, dividiu em porções. E na terceira vez, minha mãe fez eu colocar tudo dentro da assadeira, da batedeira lá, e mexer tudo aquilo. E aí eu que aprendi a ligar o fogão. E quando eu fui ver, um certo dia, minha mãe disse assim para mim, agora você faz o bolo, vai lá, eu sabia ler, tinha um livro de receitas, separa tudo, coloca tudo bonitinho, faz o bolo, você já sabe como fazer, liga o fogão, coloca lá e espera. Ou seja, eu já não pedia mais o bolo, eu ia e fazia o bolo. Eu falo que esse, até vem para mim um pouco de emoção, porque me faz lembrar de uma fase onde minha mãe, sem conhecimento algum, talvez dessa consciência toda, a lição que ela me deu de vida sobre você precisa agora fazer as coisas. E eu sou o terceiro filho, eu sou o Gama, eu preciso ser compreendido, e a minha mãe me compreendeu naquele dia, só que ela também me fez compreender a vida. E eu aprendi que a vida é uma construção. E aí, se você for pensar em aprender a falar, você precisa aprender a E, I, O, U, para depois aprender Babebi, Bobu, para depois você aprender a fazer uma palavra, e aí você faz uma frase, e aí você escreve um texto, e esse texto é o texto da sua vida, é a história da sua vida. E dentro desse processo todo, antes de você ficar também reclamando que meu pai e minha mãe então me ferraram, meu pai e minha mãe influenciaram de forma negativa. Não, assuma sua consciência, busque sua história, se conheça, entenda que os pais, é bíblico isso, tá, gente? Os pais têm a condição de abençoar e amaldiçoar seus filhos. Então, quem é pai e mãe tem que ter a consciência. Nossos pais talvez não tinham toda essa consciência, era outra geração. Nossos pais não tinham esse tipo de live, esse tipo de informação chegando de bandeja para eles. Mas nós podemos agora ressignificar todo esse sistema, nós podemos recontextualizar tudo isso. Nós temos hoje N técnicas que fazem isso. Então, busque o conhecimento vai trazer para você mais organização, e quando você se organiza, automaticamente agora a responsabilidade é sua. Porque hoje é muito fácil para mim ficar jogando a culpa no meu pai e na minha mãe por várias coisas que aconteceram, só que o conhecimento agora é meu e a responsabilidade é minha. Então eu tiro dos meus pais porque eles fizeram o melhor que eles tinham para ser feito dentro das possibilidades deles e dentro do conhecimento deles. Então a gente para nesse momento de julgamento. Nós entramos em movimentos de gratidão, porque é o que os nossos pais fizeram por nós. Eles fizeram o melhor dentro do que eles tinham. Então a influência dos nossos pais, sendo positiva ou negativa, moldando o nosso caráter, automaticamente, quanto mais você evolui, você pode evoluir todos os dias, eu vou ficar batendo nessa tecla agora, tá? E quanto mais você evolui, você molda as suas capacidades, seu comportamento, suas crenças, seus valores, sua identidade, tá? E dentro disso você cresce. E quando você cresce, agora é sua vez de devolver para o mundo e fazer o seu melhor, agradecendo tudo aquilo que eles fizeram, de uma forma consciente ou inconsciente, eles fizeram o melhor do que eles podiam naquele momento. Então, quando a gente julga, a gente sai de um ambiente. Quando você vai para um lugar de observador, sai da história
e analisa um pouco como que seria se os seus pais soubessem de tudo isso, mas eles não sabiam. O que seria da sua vida daqui 10 anos, quando você praticar isso agora? O que será da sua vida, né? Então, agora é com você, é o seu conhecimento, busque conhecimento, porque aí você organiza a sua vida, e aí eu quero ver a partir da sua responsabilidade, em vez de você ficar fingindo que está tudo bem, você realmente agir. E quando você age, você vai sendo o alto líder da sua vida, porque a gente fica esperando os outros liderarem, os outros levarem a gente para um ponto, e quem pode levar você a esse ponto é só você mesmo, tá legal? Então é isso que eu queria falar para vocês sobre a influência dos pais, ok? Lembra, minhas lives são enxutas, eu gosto de informação pontual, direcionada, tá? Então, obrigado pela sua audiência, obrigado, estou aqui para compartilhar conhecimento, qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira entrar em contato, estou à disposição, tá legal? Faça da sua vida aquilo que você realmente deseja. Entra na ação, possibilidade nós temos todos os dias. Veja qual é o seu recurso e o quanto você consegue colocar isso em prática, beleza? E isso tenho certeza que vai mudar os seus resultados. Obrigado, pessoal!